genes dominantes e recessivos. Genes dominantes e recessivos. Olha, a gente vai falar de gene dominante e de gene recessivo. Mas para isso a gente tem que ter alguns conceitos em mente. Vamos dominar alguns conceitos. Primeiro, o que é um gene? Tem que saber o que é um gene. O gene é a unidade básica da hereditariedade. Então ele é a unidade básica que tem aquelas informações no DNA lá, ó. Então ele é uma parte do DNA que tem as informações para codificar o quê? As proteínas que vão realizar esse monte de função do nosso corpo. Então o gene, ele é uma parte do DNA, gente, uma parte do DNA. Está contido lá dentro do nosso DNA. Ele vai fazer o quê? Vai gerar uma proteína a partir daqueles processos todos de transcrição, tradução. E então esse conjunto de informações geradas pelo gene gera um fenótipo, como a cor do olho, por exemplo. Certo? Então a gente tem genes. Beleza. Temos vários tipos de genes. Genes para várias funções. Aí todo mundo tem os mesmos tipos de gene para cada função? Não, gente, não. A gente tem uma coisa chamada alelos, que são as versões diferentes do mesmo gene. O que é isso? Todo gene tem uma função. Por exemplo, a cor do olho. Mas o que acontece? Esses genes, eles têm essas funções, mas versões diferentes desses genes podem executar a função de uma maneira levemente diferente. Olha só que coisa bacana então, gente. Olha que coisa legal. A gente tem lá um gene para a cor do olho, ok. Mas temos versões diferentes de gene de cor do olho para gerar a cor do olho. Azul, verde, castanho. Mesma coisa, tipo sanguíneo. Aí a gente tem um gene para gerar o tipo sanguíneo. Mas temos lá um gene que gera o tipo A, tipo B, tipo O, certo? Quantos alelos nós temos? Olha, seguinte, tem vários tipos de alelo para o mesmo gene, vários. Mas, no entanto, cada pessoa vai ter 2 alelos do mesmo gene. Então, tem vários tipos de alelo para o mesmo gene. Cor dos olhos, temos vários alelos para a cor dos olhos, né? A título de exemplificação. Mas a gente herda sempre o quê? No máximo 2 alelos. Porque a gente vai herdar um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Então vem um alelo do pai e um alelo da mãe, para aquele mesmo gene, para executar aquela função. Então pode ser sempre o quê? 2 cópias, sim, são 2 cópias, mas elas são sempre iguais? Não. Podem ser cópias iguais, por exemplo, você pode herdar 2 genes para olho azul, 2 genes para olho castanho. Mas pode ser diferente. Você pode herdar um gene de olho castanho e um gene de olho azul, por exemplo. Certo? E aí, a gente tem que ver. Você herdou um gene de olho azul e um gene de olho castanho. Qual que vai aparecer? O que aparece lá, a característica que você vê se manifestando, é chamado de fenótipo, que é a manifestação daquele gene. O gene do olho castanho, o gene do olho azul. Beleza. Mas essa característica, esse fenótipo, pode ser desde a cor da pele, cor do olho, atividade metabólica, uma característica fisiológica, certo? Mas como a gente vê qual se manifesta? A característica que se manifesta quando você tem 2 genes diferentes é chamada de característica dominante. Então pensa bem, você tem um gene para olho castanho e gene para olho azul. Tá certo. O alelo do olho castanho, ele que vai ser o dominante, o fenótipo dele que vai aparecer, ele oculta o fenótipo do olho azul, certo? E então, o olho azul vai ser um fenótipo que recessivo. O gene é recessivo, gente. Ele não aparece o fenótipo dele. Então, olha, você tem lá, aparecendo 2 genezinhos lá. Então, olho castanho, olho azul. Não aparece o fenótipo do olho azul. Por quê? O do olho castanho é dominante, certo? Então, basta a gente ter um gene dominante que aparece a característica. Se você tiver 2 genes de olho castanho. Olho castanho com olho azul, com olho verde, o dominante é o castanho, beleza? Para aparecer o resultado, o fenótipo de um gene recessivo, a gente precisa que os 2 alelos sejam recessivos lá. Os 2 alelos sejam iguais, gente. Se a gente tem
um alelo diferente, que é dominante, não aparece mais aquela característica recessiva. Lembrar de uma coisa, vamos lembrar aqui. Na verdade, duas coisas. A primeira, a dominância não é inerente. Ela é relativa ao par de alelos. O que significa isso? Um gene pode ser dominante em relação a um outro gene, mas recessivo em relação a um terceiro gene, certo? Então temos que lembrar disso. Outra coisa, as palavras dominante e recessivos, elas não querem dizer nada do tipo, olha, dominante é melhor, recessivo é melhor, não. Tem características dominantes que podem gerar doenças genéticas graves. Mesma coisa, características recessivas. Então, dominante e recessivo são simplesmente critérios para falar qual fenótipo se manifesta. Não são critérios para falar qual gene é melhor do que o outro. E como que a gente representa isso, gente? Como é que nós vamos representar isso? Então, usualmente, no ensino de genética, a gente representa como? A gente fala que um gene é dominante, a gente representa ele como uma letra maiúscula, letra minúscula para gene recessivo. Se a gente tem duas versões do mesmo gene que são iguais, versões iguais, a gente fala que eles são homozigotos. Pode ser um homozigoto dominante ou um homozigoto recessivo. Se as versões são diferentes, elas são heterozigotas, beleza? E olha aqui, gente, vamos ver nessa figura para fazer um exemplozinho aqui. Temos lá duas plantinhas. Uma aqui que tem flores vermelhas, outra com flores brancas. Essa aqui é o homozigoto dominante por gene vermelho, para deixar vermelho, ó. Então a cor vermelha. Essa aqui é a homozigota recessiva, para gerar o que? O gene Rzinho, que gera a cor branca. A gente cruzou elas. Foi um gene Rzão e um gene Rzinho aqui para as filhas. Elas são a partir de o que? Então agora, elas são heterozigotas. Heterozigotas para esses genes R que geram a cor. E como elas herdaram aqui um gene dominante, elas vão ficar o quê? Vermelhas, vermelhas. Mas assim, não é tão fácil ficar falando disso não, né, gente? Lógico que tinha que aparecer uma pequena complicação. Vamos citar aqui duas pequenas complicações, na verdade, para a gente poder falar que a genética não é simplesmente isso, né? Primeira complicação aqui é da codominância. Codominância é quando a gente tem dois alelos diferentes e a gente consegue ver no fenótipo a manifestação dos dois alelos. Os dois alelos, os dois genes, vão se manifestar ao mesmo tempo no fenótipo, certo? Então, o fenótipo do heterozigoto é diferente do fenótipo dos homozigotos. Por exemplo, aqui, ó, você tem um gene por pelo branco e outro gene por pelo castanho. E o que vai acontecer? Quando você cruza os animais, pega um boizinho lá e uma vaca e cruza os dois para gerar um filho aqui, ó. O que acontece? Quando o filho pega e é heterozigoto, a gente vai ver gene castanho e gene branco, e vai ver a manifestação em que? Da parte branca e da parte castanha. Temos o que? Uma codominância. Os dois fenótipos se manifestando ao mesmo tempo. Os dois fenótipos se manifestando ao mesmo tempo. O que é diferente da dominância incompleta. Dominância incompleta. Quando isso acontece, gente, a gente tem um alelo dominante, mas ele não consegue mascarar completamente o fenótipo que seria gerado pelo alelo recessivo. Então, o que a gente vê no fenótipo final acaba sendo uma mistura da expressão dos dois alelos, certo? Então, observe aqui, não são os dois alelos se expressando ao mesmo tempo, mas uma mistura das características. Por exemplo, aqui, ó. Cavalo é um homozigoto aqui, ó, para o gene castanho. O outro é um homozigoto para o gene branco. Quando você vai cruzar lá o cavalo e a égua, o que acontece? O filho vai nascer o quê? Heterozigoto. Você tinha dois homozigotos aqui e nasceu o filho heterozigoto. Ao invés de a gente ver, por exemplo, se fosse uma codominância, tanto aqui um pelo branco quanto castanho, a gente vai ver, na verdade, uma diluição da cor aqui, ó, uma diluição da cor castanha aqui, diluição
da cor castanha. Olha só que interessante. Então não vai ser um castanho muito escuro, não, ele vai ser diluído pelo branco. Vai ser um castanho mais claro. Olha que legal aí então, como que isso afeta aí. Então são só exemplozinhos, né, gente? Exemplos mais resumidos para a gente entender esses graus aí de dominância incompleta, de codominância, como que esses genes funcionam. Espero que tenha gostado dessa aulinha curtinha aí. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho.